Fala comigo, minha autarquia, teoria geral da pena, direto para o quadro. Falando de teoria da pena, teoria geral da pena, a partir do artigo 32 do Código Penal, nós vamos seguir até o artigo 68. Muitos dos temas da matéria que toca na teoria da pena e um pouco na parte processual, nós já temos aí no canal, nas mídias sociais, Instagram, Facebook, TikTok e o meu canal do YouTube, nós já temos aí o vídeo sobre detração, nós temos o vídeo sobre prescrição, nós temos vídeos falando sobre os tipos de regime, nós temos vídeos falando sobre a quantidade de pena para cada regime. Desse modo, nesses próximos vídeos que nós estaremos falando da teoria da pena, eu apenas vou flertar com a teoria da pena para que os senhores tenham pelo menos uma noção do que é uma pena restritiva de direito, do que é uma pena privativa de liberdade. Pois bem, no nosso ordenamento jurídico, nós temos como espécies de pena a PPL, a PRD e a multa. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e multa, que é uma punição de natureza pecuniária. Na pena privativa de liberdade, que é aquela pena do cárcere, que aprisiona a pessoa, ela poderá ser uma pena privativa de liberdade de reclusão ou de detenção. Muita gente tem dificuldade de entender a diferença entre reclusão e detenção, mas é algo muito fácil de ser percebido, porque trata-se do regime inicial, do modo em que o encarcerado ele iniciará o cumprimento da pena. Na pena privativa de liberdade de reclusão, o regime inicial será fechado, para depois progredir para o semiaberto e finalmente para o regime aberto. Aí você me pergunta, Taurino, quando será reclusão? Vai depender da gravidade do crime. Porque quanto mais grave for o crime, mais elevada será a pena. De modo que, quando a pena ela pode chegar a um número mais elevado do que 8 anos, ela vai iniciar no regime fechado. Regime fechado é para pena de crimes. É para crimes com pena superior a 8 anos, perdão. Semiaberto é para crimes com pena maior do que 4 anos até 8 anos. Regime aberto é para crimes com pena até 4 anos. Logo, se o agente cometeu um crime grave e na hora da punição existe a possibilidade dele superar 8 anos, certamente ali no preceito secundário do tipo penal vai estar escrito reclusão de tanto a tantos anos. Então a diferença entre reclusão e detenção é esta, que a reclusão comporta os regimes fechado, semiaberto e aberto, enquanto a detenção só comporta regime semiaberto e regime aberto. Nós temos a pena restritiva de direitos, que está lá no artigo 44. O que vem a ser uma pena
restritiva de direitos. Ela pode ser uma pena pecuniária, ela pode envolver a perda de bens e valores, então ela vai tocar na propriedade, nos bens, no dinheiro do criminoso, poderá sim ter a natureza pecuniária. Não é somente a multa que tem a natureza pecuniária. A pena restritiva de direitos também poderá ter a natureza pecuniária. Como também ela poderá ser uma prestação de serviços comunitários ou uma prestação de serviços a uma entidade pública. Ela poderá também ser uma interdição de alguns direitos, como a própria liberdade do agente do crime, ela será mitigada. Talvez ele vá ter algumas restrições, a assinatura da presença junto a uma organização, o juiz vai mandar ele comparecer para assinar. Ele poderá ter os finais de semana limitados. Tudo isso vai ser a liberdade do agente sendo mitigada. Ele vai ter a imposição de condições para que ele não tenha a liberdade dele comprometida. Porque se ele, numa conversão, se ele cometer um crime, aí caberia agora a pergunta: quando que uma pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma pena restritiva de direitos? Ou seja, ele deixa de ser preso para cumprir condições. Existem requisitos. No artigo 44 fala que não pode ser a pena do crime superior a 4 anos. Fala que o crime tem que ser sem violência ou grave ameaça. Não pode ser o agente do crime reincidente em crime doloso. Ele poderá até ser reincidente, mas não em crime doloso. Havendo reincidência, não pode ser o mesmo crime, reincidente no mesmo crime. Existem também alguns requisitos subjetivos que o juiz vai avaliar. Todavia, é interessante, sendo ele primário, que haja a conversão para PRD. Por quê? Por causa do dano que a punição vai acarretar para esse cidadão. Para ele, como cidadão, ressocializar. Num país em que o desemprego, até para aquele que tem qualificações, aquele que é réu primário, aquele que tem estudos, já encontra dificuldades para se adequar ao sistema, o que dirá de uma pessoa que foi presa, que teve PPL? Também tem a questão da economicidade. O Estado gasta muito com o encarcerado. Tudo isso vai colaborar para a decisão da conversão da PPL em PRD. O juiz vai avaliar tudo isso. Então nós temos a PPL, nós temos a PRD, nós temos a multa. A multa pode vir acompanhando o tipo penal, falando juntamente com a pena, uma multa, como medida acessória ou não. Então, nós temos no nosso ordenamento jurídico estas espécies de multa, que aprisiona, que condiciona e que tem natureza pecuniária. No nosso ordenamento jurídico não é permitido pena de morte, pena cruel. Nós temos um vídeo também nas redes sociais falando disso. De trabalho forçado, de caráter perpétuo e de banimento. Posto que, artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal,
posto que nós também temos que lembrar do princípio da dignidade humana. Porque quando o agente do crime ele é punido, o nosso ordenamento jurídico vai trabalhar com a diminuição da liberdade por um intervalo de tempo. A liberdade deverá ser tirada com o máximo de 40 anos nos termos do artigo 75 do Código Penal. Ok? Então, quando nós temos acesso à literatura, eu já li o livro O Carandiru. Na metade do livro eu fiquei a favor do preso. Porque as condições são sub-humanas do sistema carcerário. Como nós não temos pena de tortura, pena com crueldade, pena de morte, não é admissível torturar a pessoa aos poucos na prisão. Porque dormir no chão gelado, não ter o mínimo de dignidade concernente à alimentação e higiene, não faz parte da liberdade. Isso é uma questão de dignidade. Então, esse tipo de pena não faz parte do nosso ordenamento jurídico. Antes de encerrar esse primeiro vídeo, eu também gostaria de falar sobre um tema que cai muito em prova, que é sobre a privatização do direito penal. Taurino, o que é isso? São os temas também conhecidos como as medidas despenalizadoras. Trata-se do acordo de não persecução penal, a transação penal, a suspensão condicional do processo e a composição civil dos danos. Todas essas medidas aqui, elas precisam que o agente preencha os requisitos para que elas sejam propostas, a fim de que evite o processo e a punição. Aqui é um exemplo do legislador tentando, se esforçando para manter o cidadão no réu primário, para manter o cidadão com a sua ficha limpa, para que ele não seja manchado por um processo e por uma punição penal. Então haverá o esforço aqui, através de acordos, através de propostas, para que não seja deflagrada a ação penal e não seja o cidadão suscetível de pena, seja ela privativa de liberdade, seja ela restritiva de direito ou de natureza pecuniária. Nos próximos vídeos nós trataremos das medidas e explicaremos as situações com as quais o elemento poderá ser favorecido ou perderá o direito de ter acesso a essas medidas.